Estamos começando agora mais um item do nosso curso chamado Top 10 da Banca Sesgran Rio. Esse curso, para quem já conhece os outros módulos, tem esse nome porque eu, para cada um dos temas do edital, peguei 10 questões da Banca Sesgran Rio. Daí, Top 10. Então, o nosso procedimento é que, a partir de agora, nós tenhamos aulas com durações variadas. Cada aula vai durar o tempo necessário para eu fazer as exposições teóricas, revisionais, sobre o que é cobrado em cada uma das 10 questões. E claro, como eu sempre digo, é importante que você faça duas coisas. A primeira é imprimir o PDF com essas questões. Porque aí, com as questões na mão, fica mais fácil de você marcar ou de você escrever alguma observação e que você depois possa guardar. E a segunda coisa é que você anote. Se é um curso revisional, é importante que você tenha também a teoria. E aí, como as pessoas têm me dado de retorno, é melhor que você, cada um faça a anotação da maneira que julgar melhor e que funcionar para você. Mas muitos alunos têm mandado para mim um retorno de que estão preferindo fazer por ficha. Porque se você faz a ficha do assunto teórico, você pode colocar o assunto numa ordem alfabética e numa hora de necessidade você vai no seu arquivo e puxe aquela ficha com aquele conteúdo. Mas isso é critério seu. Então, nós temos lá no edital um item chamado regência. E o item chamado regência, ele se divide em regência nominal e regência verbal. A regência nada mais é do que um mecanismo sintático de adequação entre um termo qualquer, uma palavra qualquer. Essa palavra pode ser um substantivo, essa palavra pode ser um verbo, essa palavra pode ser um advérbio, e o complemento desse termo. Como assim um complemento? Existem palavras que não precisam serem complementadas. Por exemplo, quando eu falo assim, ele saiu cedo para tomar vacina. Ponto. Mesmo que você tenha curiosidade de saber assim, vacina para quê? Contra quê? Eu tenho o verbo tomar, tomar o quê? Tomar vacina. Já completei o sentido do verbo. Agora, quando eu falo assim, eu quero aqui destacar neste momento a importância. Você vai perguntar, importância de quê? A palavra importância, esta sim, precisa de um complemento. E essa relação entre o termo e o complemento se chama regência. Bom, o que se chama regência nominal não é o assunto deste nosso módulo. Esse você viu que chama regência verbal. Por que não é o assunto? Porque se você for procurar na internet questões da Banca Sesgran Rio sobre regência nominal, você não vai quase achar. Embora esteja no edital, é difícil que isso aí seja cobrado, não é só na Sesgran Rio, é em qualquer banca. Então, a regência nominal é o acordo, é a adequação entre um nome e aquilo que a gramática chama de complemento nominal. Quando você estuda análise sintática, tem uma coisa chamada adjunto adnominal, tem outra coisa chamada complemento nominal. Então, o termo chamado complemento nominal é aquele que vai completar algo que eu estou chamando aqui genericamente de nome e que é qualquer palavra que não é verbo. Então, quando eu digo assim, quero destacar a importância do tema. Como eu disse agora há pouco, importância é uma palavra que não poderia encerrar a frase. Eu quero aqui destacar a importância. Ponto. Eu preciso ter esse elemento que complementa a palavra importância. A palavra importância está aqui, ó, determinada e precedida por um artigo A. A importância. Todo termo que é determinado por um artigo, ele é um substantivo. E esse termo preposicionado, o do,
é a mistura da preposição de com o artigo o, é o que a gramática chama de complemento nominal. É complemento porque completa o sentido, e é complemento nominal porque completa o sentido de um nome, de um substantivo. Isso aqui é uma relação de regência nominal. Então, regência nominal é o acordo que se faz entre um termo que não é verbo e aquilo que a gente chama de complemento nominal. Tá certo? Vamos lá na tela. Olha a questão de número 1. A questão de número 1 fala assim: a frase em que o verbo destacado apresenta a regência de acordo com a norma padrão da língua portuguesa é. Então, observem que aí está dizendo sobre o verbo destacado. Então, vem cá. Assim como existe a regência nominal, existe também a regência verbal. Meu amigo, regência verbal é também chamada de transitividade. Você pode até já ter esquecido, mas um dia você já estudou se o verbo era transitivo direto, se era transitivo indireto, se era intransitivo. Ou também isso é chamado de predicação verbal. Não é predicado, não. É predicação verbal. Então, o nome regência verbal, transitividade verbal e predicação verbal são 3 nomes que representam a mesma coisa. Nos editais da Cesgran Rio vem o nome regência. Ok? Bom, e a regência verbal, ela vai ser a adequação entre o verbo e o complemento verbal. O complemento verbal é o que a gramática chama de objeto direto ou de objeto indireto. Existem termos que completam o sentido de verbo e que não são objetos. Então, isso não é chamado de complemento verbal. Por exemplo, o mecânico consertou a geladeira. Ele nem é um técnico, ele é um mecânico de carro, mas consertou a minha geladeira. Observem que eu tenho aqui o verbo consertar. E eu não poderia chegar e parar, meu amigo, eu tenho um mecânico amigo meu que consertou. Consertou o quê? Aqui, ó, a geladeira. Então, esse termo completa o sentido do verbo completar, consertar. Então, observem que aqui eu tenho o a, que é um artigo. Ali não está escrito da geladeira, na geladeira, pela geladeira, com a geladeira. Não tem preposição. Então, isso se chama objeto direto. Então, o objeto direto é um complemento de um verbo que se liga a esse verbo sem o intermédio de uma preposição. Por exemplo, ele precisou de fita isolante. Observem que nessa frase, ele precisou de fita isolante, o verbo precisar foi complementado por isso aqui, ó. Eu não poderia dizer, olha, gente, ele precisou. Você me perguntar, precisou de quê? Então, esse de fita isolante complementa esse verbo. Mas eu tenho que ter aqui um de. Eu não posso falar, ele precisou a fita isolante. Ou ele precisou fita isolante. Quem precisa, precisa de. Como quem pensa, pensa em. Como quem conversa, conversa com. Como quem se refere a. Então, essas palavrinhas que são ditadas pelo verbo são as preposições. E o complemento preposicionado se chama objeto indireto. Então, a relação de regência verbal, ela parte da identificação dos objetos diretos e objetos indiretos, e da regência nominal, ela parte da relação dos chamados complementos nominais. Agora vai na tela. A pergunta era: a frase em que o verbo destacado aprovou, costumam, lembrou-se, envolve e afeiçoou-se, ela está querendo saber onde é que esse verbo apresenta a regência
de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Você tem alguns conhecimentos, claro que você tem muitas dúvidas, mas eu quero que agora você, antes de ouvir a minha resposta, pause a sua tela, pense no que você iria marcar e só depois aperte o play. Vai lá. Bom, na letra a população daquela região não aprovou as restrições. Nesse complemento às restrições, ele começa com as craseado. Um dia você estudou que a crase é a fusão ou é a contração entre uma preposição a com o artigo a. Quem se refere a. Isso é uma preposição. E a imagem, esse a antes de imagem é um artigo. Então, o a de refere-se a com o a de imagem dá origem a um a craseado. Então, todo complemento verbal preposicionado, aí, põe na tela, está como objeto indireto. Você baixou o seu PDF, grifem as restrições e coloquem aí, objeto indireto. Na letra B, as instituições financeiras costumam. Aí o complemento é a diminuir as taxas. Esse a que você está vendo aí, vem cá, ele não é um artigo. Porque para o a ser um artigo feminino, a palavra depois dele tem que ser feminina. Mas como diminuir é um verbo, e verbo não tem gênero, esse a é uma preposição. Então, a diminuir as taxas apareceu como objeto indireto do verbo costumar. Então, grife isso aí se você baixou o PDF e coloque lá, objeto indireto. Olha a letra C. A letra C diz assim, o esportista lembrou-se. E depois vê se lembrou-se que estava atrasado. Grife isso aí. O que estava atrasado, do jeito que foi escrito, não estava escrito de que, em que, com que, a que. Então, o que estava atrasado funciona como um objeto direto. Escrevo aí de baixo, objeto direto. Olha a letra D de dado. A letra D de dado diz assim, o ato de pesquisar envolve ao trabalho de coleta. Grifem isso aí. E vem cá. Ao trabalho de coleta começa com o ao. Não começa só com o trabalho. Começa com o ao trabalho. Isso quer dizer que eu tenho uma preposição. Então, ao trabalho de coleta, você pode escrever aí, ó, objeto indireto. Isso aparece como objeto indireto. E a letra E, vejam a letra E. O escritor afeiçoou-se ao estudo da palavra. Do jeito que está aí, ao estudo da palavra, completo afeiçoou-se. Grifem isso aí. E vem cá. O ao estudo começa com a preposição a, o artigo o. Então, ao estudo, não está escrito o estudo, está escrito ao. É um objeto indireto. Pronto. Já identificamos cada uma das frases, o que é complemento direto e o que é complemento indireto. Ok? E aí, gente, vem o primeiro problema. O segundo problema. O primeiro é você saber se o termo é direto ou indireto. Que é só olhar se tem preposição ou não. E o segundo é conhecer a regência de alguns verbos. E aí apareceram os verbos aprovar, costumar, lembrar-se, envolver e afeiçoar-se. Tem alguns verbos que são clássicos. Por exemplo, desses 5 que estão aí, o mais clássico está na letra C, que eu quero dizer para vocês que existe o verbo lembrar, mas existe, obviamente, o seu antônimo, seu oposto, esquecer. E eles têm uma peculiaridade de regência. Existe também o verbo lembrar-se, que é um verbo pronominal, tem um pronome ligado a ele. E existe o antônimo dele, que é o verbo esquecer-se. Então, meu amigo, eu tenho lembrar-se e esquecer-se. Em outras palavras, eu tenho aqui um verbo não pronominal e aqui um verbo pronominal. E na vida real, um dos casos
e que a gente mais se afasta da norma culta é o caso da regência. No caso da regência verbal, a nossa linguagem oral normalmente come preposições ou acrescenta preposições que não existem. Eu vou te mostrar o que está certo. Lembrei o dia do exame. Eu acho que, de um modo geral, na vida cotidiana, a gente fala assim, nossa, eu acabei de lembrar do dia do exame. Mas da maneira como eu escrevi, esse é o verbo lembrar. Não tem pronome ligado a ele. E da maneira como eu escrevi, o dia do exame começa com o artigo o. Um artigo definido. Não está escrito do dia, no dia, ao dia. Então, isso aqui é um objeto direto e esse verbo se chama transitivo direto. Então, a convenção da norma culta diz que o verbo lembrar e esquecer são verbos transitivos diretos. Ou você lembra alguma coisa, ou você esquece alguém. Não tem o de. Ainda que às vezes você coloque. Por exemplo, esqueceu-se do dia do exame. O que aconteceu agora ali? A gente tem um verbo que não é o verbo esquecer, é esquecer-se. Tem um pronome ligado a ele. E aí, da maneira como eu escrevi, eu não usei mais só o artigo o. Esse artigo o veio junto com a preposição de. Isso quer dizer que nós temos aqui um verbo preposicionado que é transitivo indireto. Logo, o complemento tem que ser um objeto indireto. Ou seja, lembrar-se e esquecer-se são verbos transitivos indiretos, de acordo com a convenção gramatical. Você se lembra de algo ou você se esquece de alguém. Então, a ideia é a seguinte, ó. Tem pronome, tem preposição. Tem pronome, tem preposição. Não tem pronome, não tem preposição. E eu repito, na vida real, é muito comum que você fale assim, esqueci do dia do exame. A gente, lembrei de você. O brasileiro usa lembrar e esquecer, não pronominais, com preposição. Então, se você se basear no seu ouvido, muitas vezes, na hora de fazer uma questão de regência, você vai errar. Olha na tela. A letra C, portanto, está errada. O esportista lembrou-se. Se aí é o verbo lembrar-se, teria que ser o esportista lembrou-se de que estava atrasado. Então, se você marcou a letra C como correta, você errou. Lembrou-se de que? Ou então você tira esse si. O esportista lembrou que estava atrasado. Então, dos 5 verbos, aquele que é o único tradicional nas cobranças de regência não foi a resposta. Por exemplo, se você marcou a letra A na tela, você errou. Por exemplo, a população daquela região não aprovou as restrições sem crase. Vem aqui comigo. Eu não estou preocupado com o verbo aprovar. Ele não faz parte da lista. Esse teria que funcionar de ouvido. Por exemplo, quando eu digo assim, o professor aprovou o aluno. Você não fala que o professor aprovou ao aluno. Então, esse o é apenas um artigo masculino. Se fosse um feminino, teria que ser que o professor aprovou a aluna. Crase, gente, ou falta de crase, é questão de regência verbal. Toda vez que o masculino for um artigo o feminino tem que ser um artigo a. Por exemplo, o professor
ensinou cálculo ao aluno. O professor ensinou cálculo ao aluno. Ele ensinou o quê? Cálculo. Para quem? Aqui não poderia ser para o aluno. Mas aqui tem a preposição a, mais o artigo o. Quer dizer que o feminino teria que ser assim, ó. O professor ensinou cálculo à aluna. Guardem isso para você saber a questão da crase. Eu só vou usar crase, o artigo, o acento indicativo de crase, antes da palavra feminina, quando o correspondente masculino for ao. Masculino ao, feminino craseado. Masculino o, apenas um artigo, feminino a. Então, vai na tela. Como se diz a letra A. A população daquela região não aprovou os atos políticos. Se ela não aprovou os atos, ela não aprovou as restrições sem crase. Não é a letra A. Olha a letra B. As instituições financeiras costumam a diminuir as taxas. Se você marcou a letra B como correta, você errou. Sabe por quê? Não é costumam a diminuir. É costumam diminuir. Devem falar. Querem desistir. Vão sofrer. Eu tenho uma expressão verbal, que a gente chama de locução verbal. Eu não tenho uma preposição entre os dois. Eu costumo a dormir cedo? Não, eu costumo dormir cedo. Ela costuma a ensinar os alunos? Não, ela costuma ensinar os alunos. Entre os dois verbos da expressão, eu não tenho que ter a preposição. Então não é a letra A, não é a letra B e não é a letra C. Na tela. Olha a letra D de dado. O ato de pesquisar envolve ao trabalho. Se você marcou a letra D, você errou também. Envolve o trabalho, envolve o mercado, é envolver algo, envolver alguém. Ela envolveu o namorado com seus carinhos. Acertou a questão na tela, quem marcou a letra E. Olha isso na tela. Na letra E, está dizendo, o escritor afeiçoou-se ao estudo. Então vem cá, quem se afeiçoa a alguém, ou se afeiçoa a algo. Então, por exemplo, se eu tivesse essa frase aqui, ó, afeiçoou-se ao garoto. Depois resolveu adotá-lo. Quem tem afeição a ou por alguém. Aqui eu tenho o artigo o, de garoto, com a preposição a. Se eu colocasse garota, me responda pelo que eu te disse. Esse a garota seria um acraseado ou não? Seria. A mais o, a mais a. Então é isso que ficou da questão número 1. Eu registrei o caso de lembrar e esquecer, porque realmente esse é um caso que quando cai em prova, ele é mais frequente do que os outros. A questão número 1 não é uma boa questão para você se basear. Sei ou não sei? Acertaria ou não acertaria? Tá bom? Em breve, a questão de número 2. Até lá.